Vamos? O computador tá devagar. Agora sim, gravando. Bom dia, turma do sétimo ano um e sétimo ano 2. Tá chegando muita gente aí, ó. Já Olá, bom dia. temos 17 pessoas. Junto comigo, 18. Chegou mais um. A Adriano chegou. Chegou Bom Janaína. dia. Bom dia, Adriano. Quem que falou bom dia? Foi o Adriano? Foi eu de novo, Lucas. Ah, foi o Lucas. Lucas Flores. Então tá. Turma, vamos lá, olha só. Nós temos bastante coisa para falar, alguns recados para passar para vocês. E também é importante que vocês fiquem bastante atentos. Se vocês estão fazendo alguma coisa aí, olhando o celular ou vendo qualquer outra coisa, pare agora. É igual dentro da sala de aula. Sabe aquela hora que o professor pega e fala assim, ó, ei, ei, todo mundo, para o que está fazendo agora, para de escrever e olha para cá. É assim que eu faço, vocês sabem, né? Então, assim, agora presta atenção. Estão me ouvindo bem? Só dá um joinha aí que está ouvindo bem. Ok. Então, assim, estão escutando a musiquinha aí de fundo ou tá alto? Como é que tá? Tô bem baixo, na verdade, tipo, é só É, um só para somzinho de fundo. isso, é só para ficar um sonzinho de fundo, porque eu tava aqui, aí eu fico escutando a musiquinha para não dar sono e para também para ficar um sonzinho mais ambiente. Então tá, vou aumentar a música então. Jeremy Camp. Tá aí, ó. Tal- Talvez vocês escutem agora. E aí, estão ouvindo agora? É só para a gente deixar uma música Agora de sim. fundo aí, é bacana. Bom, olha só, agora ficou muito alto para mim. Então, assim, ó, recados importantes. Se precisar anotar, anotem. Na semana que vem, a partir da segunda-feira, tá? Nós temos que ficar mais atentos às apostilas. Ou seja, quem aí não pegou ainda a apostila tem que buscar na escola, que na verdade foi mandado no grupo dos pais, né? Para vocês buscarem. Enfim, quem às vezes não conseguiu buscar na correria, sei lá, o pai está trabalhando e não está conseguindo ir. O que tem que fazer? Se você não conseguir pegar a apostila, você tem que pegar, você tem que entrar naquela virtual, aquela apostila que fica. Tem que abaixar esse som aqui. Então você vai ter que observar pela apostila. Vai ter quiz. Vamos ver se dá tempo, mas acho que vai ter sim. Ok? Quem daqui coloca no chat aí ou fala quem não pegou a apostila? Dois. Eu ainda não, professor. Professor, eu não peguei porque eles falaram que era areias do meio, que era para esperar. Tá, mas quem não pegou, liga na escola ó, e verifica, tá? Liga na escola, pergunta para eles, porque senão vocês vão ficar sem apostila. Já vai começar segunda-feira. Quase todas as disciplinas vão começar a trabalhar o conteúdo do segundo bimestre, tá bom? Então, assim, o que eu vou falar para vocês que é muito importante? Tem alunos que não estão fazendo as atividades. Não sei se é porque não está conseguindo completar, não sei se é porque está tendo problema no positivo on, mas mesmo assim, aqueles que não conseguem fazer pelo sistema, já foi colocado que era para fazer pelas atividades impressas. E aí tem alunos que não estão constando lá, não está aparecendo nem no positivo on, entrega de atividades, e também não está aparecendo na relação lá de alunos que entregaram Ô, material professor, impresso. Oi. não sei se o professor já ganhou as minhas atividades. Eu dei hoje na manhã lá na escola. Não, Eu fiz essa aí, por folha. essa aí a gente só vai receber na semana que vem, Ah, tá. tá? Então, como eu estava falando, assim, se você tiver dificuldade de fazer atividade ou enviar o que você fez na apostila, manda para a escola. Faz uma resposta numa folha escrita, coloca o nome, tudo e manda pela escola, ok?
mas não deixe de fazer, porque, na verdade, o objetivo maior é de vocês não ficarem sem conteúdo, sem estudar. E se você tiver acesso à internet, melhor ainda para você conseguir fazer pelo Positivo On, porque daí tem mais, é mais completo, né? Você tem a videoaula, você tem como fazer as atividades com mais suporte ali, entendeu? Então vamos lá, eu gostaria de saber, em relação ao conteúdo que vocês estudaram no primeiro bimestre, certo? Se vocês têm dúvidas maiores, assim, a gente começou a estudar sobre o Brasil, fiz uma avaliação bem completinha, com bastante questões variadas ali. Teve muita dificuldade na avaliação. Alguém pode falar alguma coisa? Peraí. Pessoal, vamos evitar comentar sobre a vida das outras pessoas, tá? Por exemplo, você sabe que um colega tem alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa, não comente. Ô, professor, Deixa que cada um comente a sua própria vida, se quiser. Oi, fala, Nicolas. é normal a gente fazer atividade lá no ON ficar como atrasado, é? Se você fez e mandou aquela resposta, ela sabe quando tem enviar arquivo, se você mandou e você viu que baixou, ok. Aí às vezes o que acontece? Às vezes o professor ainda não fez, não recebeu, não clicou na setinha lá de receber. Mas está lá, tá? Se você mandou, está arquivado, e aí depois ele vai receber e colocar como realizado. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Era só uma dúvida mesmo. Nada, por nada. Certo, não teve dificuldade, então a avaliação foi tranquila. Alguém acha assim que não estava no contexto, não consegui entender alguma coisa da apostila, aliás, da avaliação que vocês não estudaram, sei lá, acharam que não estudaram. Eu acho que estava tudo de acordo, né? Fala aí, Gilson, você que fez aí, estava tudo de acordo? Carolina Tá falou que tudo de também. acordo. Pelo que eu vi lá, o site deu uma nota pra mim, né? Tirei 9,1. Aê, legal, parabéns. Ah, já foi a nota, vocês Já, finalizavam e já via nota, é já isso? vi a nota. Ah, bacana, que bom. Eu achei muito Então da tá. hora. Então, assim, ó, eu acho que é ali Professor, pela. Oi, pode falar. da Folha é diferente do site? É porque, assim, teve um problema na questão da entrega da parte impressa, que teve um atraso. Tipo, é como se fosse, ó, eu mandei uma atividade na impressa e ela vai, tipo, para outra semana só. Ela ficou um atraso ali na hora de passar essa atividade. Mas quem fez pela impressa, depois vai essa atividade aí de avaliação também, tá bom? Ah, Não se preocupe não, entendi. vai sim. Quem mais queria perguntar? Deixa eu ver se tem no chat ali. Também já fiz, bem de boas, tá. Bom, o que eu sempre estou falando para os alunos, que é muito importante vocês notarem também, é que não é um período que a gente vai ficar avaliando somente se você tem boas notas ou notas ruins, tá? Esse não é o principal objetivo. O que a gente tem que saber de vocês, a resposta de vocês para nós também, através de mensagens e aqui dessa aula, é que vocês tirem as dúvidas mesmo. Falem só, professor, aquela parte do conteúdo de geografia que fala sobre a população, teve alguns termos lá no livro que eu não entendi, tipo a densidade demográfica, como que calcula. Eu acho que sim, eu não tô recebendo muito retorno de vocês. A impressão que dá são duas. Uma impressão que vocês estão entendendo tudo, estão lendo praticamente sozinho, vendo as videoaulas e entendendo o conteúdo. A segunda impressão é que vocês, de forma geral, tá? Não todo mundo, mas a segunda impressão é que vocês estão meio, entre aspas, meio preguiçosos, assim, faz só para fazer, não está muito assim interessado em aprender.
né? A gente tem essa preocupação. Eu vejo porque eu vejo aqui em casa, eu tenho um menino aqui do 8º ano, né, que é meu filho, e se os pais não ficarem em cima, insistindo, mandando fazer, às vezes eles esquecem, né? Fica lá no computador, jogando, que é o mais legal de fazer. Claro que tem pessoas e pessoas, tem gente que é responsável, vai atrás, nem precisa do pai e mãe para ficar empurrando, né? Tem outros que tem que dar uma empurradinha para conseguir. Mas assim, o que eu preciso saber é se realmente vocês estão tendo o aprendizado. Se essa distância que a gente está da sala de aula, eu preciso de um feedback de vocês. Assim, na maioria de vocês, né, assim, digamos assim, em porcentagem, você acha que você, fora da sala de aula, à distância, coloca aí assim que você está aprendendo de 0 a 100%. Isso em geografia, não vou falar dos outros professores. De 0 a 100%, essas aulas à distância ou atividades, para quem está fazendo atividades à distância, o que você acha que você está aprendendo, assim, entendendo do conteúdo, de 0 a 100%? Pode digitar ali para eu saber, para ter uma ideia, assim, ó, a maioria está aprendendo 100%, ou está 90%, ou está 50%, 70% do conteúdo, do assunto. Coloca ali no chat para eu ter uma ideia, para eu ter um retorno de vocês, e que eu fique, assim, mais ciente do que está acontecendo. Alguns colocaram 40%, de 40% a 60%. 40%, 87%. Nossa, esse foi preciso, né? 87%. Ai, 99%. Ô, louco, hein? Quem que é? O Gilson. Stephanie, 80%. Lucas, 93%. Tara, 65%. Vinícius, 98%. Tô vendo assim que a maioria está conseguindo assimilar, né? Alguns têm 90%, 75%. A maioria dá para perceber que está conseguindo, né, aprender algo novo. E a partir de agora, do segundo bimestre, algumas disciplinas, por exemplo, começa a ficar mais complicado. Sei lá, talvez a minha não, porque a gente está seguindo uma sequência, então é legal, é fácil você entender. A gente começou falando do território brasileiro, como que se formou, aí depois como que ele está hoje, e agora a gente vai começar a falar da parte assim de mais específica de climas, de vegetação, as paisagens internas, e depois a gente vai falar mais sobre as regiões. Pegar cada região e começar a falar das regiões. Deixa eu ver, tem pergunta ali. Explica um pouco mais do fuso horário. Tá, já vou falar sobre o fuso horário. O fuso horário é uma coisa assim que é um assunto que fica bem polêmico, sabe? Todos os anos eu tenho alunos que ficam com dificuldade mesmo no fuso horário, porque o fuso horário ele entra um pouco da matemática e da lógica, né? Lógica, pensamento lógico ou raciocínio lógico, tá? Mas, assim, quando a gente fala sobre o fuso horário, você tem que entender que existem partes do planeta que são distantes, que são diferentes. Exemplo, se você está no Brasil, você vai percorrer o globo, do outro lado do mundo vai ter uma distância entre eles. E se a gente considerar que o horário, as horas são mostradas pelo movimento de rotação da Terra, certo? O que acontece? O movimento de rotação, ele vai fazer com que em momentos diferentes a Terra esteja, alguma parte da Terra esteja em tempos diferentes, em horários diferentes. Então, a dificuldade que talvez alguns tenham no fuso horário é de você fazer o cálculo, aquele cálculo matemático, lógico ali, de você entender. Mas não fique muito preso no fuso horário, não tenha muito medo de dizer, eu não sei o que é fuso horário. O básico que a gente aprende já serve para você conseguir entender os conteúdos, certo? Então, por exemplo, se você precisar de alguma coisa a mais, eu preciso de um conteúdo extra de fuso horário para aprender.
Daí me fala na mensagem, eu te passo alguma coisa a mais lá, certo? Porque não é muito complicado, não. Ele é uma coisa mais técnica, sabe? A que horas que você chega em tal país, é só você calcular o fuso horário, não é difícil, tá? Vamos lá, mais alguma dúvida? Quem que tinha perguntado do fuso horário mesmo? Ninguém? Ok. Vamos lá. Dúvidas sobre o conteúdo. O que ficou para trás nessa última avaliação? Foi a Lívia que tinha perguntado, a Lívia, do fuso horário? Ah, tá. Ok. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós precisamos, assim, preparar para o segundo bimestre, certo? Apesar que a gente vai continuar sobre a parte natural do Brasil, é importante que você comece a aprender mais mesmo sobre o seu território, onde a gente pisa, onde a gente fica, ok? Assim, primeira coisa, temos que lembrar de conteúdos do sexto ano, tá? Por que do sexto ano? Porque nós vamos trabalhar com vegetação, nós vamos trabalhar sobre solos, sobre climas, massas de ar, vamos falar sobre é, a parte geológica. A gente já começou, fez uma introdução naquele assunto, já dei uma aula sobre isso, mas a gente vai continuar. Falar sobre a parte dos rios, que são importantes. Então, tem muita coisa na geografia que a gente pode trabalhar que influencia na sociedade. Você perguntou sobre o fuso horário. Deixa eu ver quem está falando ali. Eu acho que aprende 5% a menos do que aprende normalmente, mas é por conta do contato do aluno. Tá, Ana, eu concordo. Algumas coisas, eu mesmo como aluno, eu já fui aluno e já fiz aulas online. Eu tenho completo conhecimento, né, de que assim a aula presencial com o professor ali, ela te traz mais atenção, ela te faz você facilitar uma pergunta, né, que você está diante do professor. Com certeza é muito mais fácil. Eu também gosto, eu prefiro muito mais a aula presencial, né? Alguns não, alguns eu tenho colegas que preferem estar em casa, na frente do computador, fazem tudo ali, pode rever a aula, né, que está gravada ali, pode ver, rever, certo? Outra pergunta que eu lembrei agora. Vocês acessaram o site da escola que foi criado? Quem acessou aí já conhece o site da escola e tem lá todos os professores com as Então, páginas assim, lá. tipo, é que eu já, assim, é que minha preferência, é que minha preferência é pelo site, eu não gosto muito do aplicativo, eu prefiro ir direto pelo site. Desculpa, ô Felipe, mas qual site você está falando? Ah, eu não sei se eu confundi, enquanto esse site, veio na minha cabeça o site do Positivo On. Ah, tá. Não, eu sei, o Positivo On é a plataforma oficial mesmo que vocês estão utilizando. É que agora a escola criou também um site, que é lá no Google Sites, foi divulgado no Facebook, se eu não me engano. Para quem tem Facebook lá da diretora, e não sei se foi colocado no Facebook da escola também, foi divulgado lá um link do site para as pessoas observarem, verem, porque tem algumas pessoas que estão, eu mesmo também coloquei algumas informações no site. Não é para que você venha oficialmente fazer nada lá, é só para visitar e verificar mesmo o que alguns pais às vezes não conseguem, sei lá, entrar no Positivo On e assistir videoaula. Eu coloquei todas as minhas videoaulas lá, aquelas que vão para o Positivo estão lá no site, ok? Depois, eu não sei se foi mandado no grupo dos pais, se alguém pode confirmar se foi mandado no grupo dos pais do WhatsApp, esse link do site. Deixa eu ver ali. Onde que mandaram? Nunca vi. Mas se você tem Facebook, eu tenho, porque não mandaram no grupo dos pais? Bom, eu não sei, não tenho certeza ainda se foi já finalizado, porque estava tendo algumas alterações nesse site. Assim que eles finalizassem, eles iam encaminhar. Só vou verificar isso aí depois.
Aí qualquer coisa, mas assim, o site é apenas para visitação. Ele não é para você fazer nada lá, assim, no sentido de estudar, nada. É mais para conferência, entendeu? Vocês que são alunos estão online fazendo as atividades, estão recebendo tudo pelo Positivo On. Não tenha medo disso, não. Tranquilo, tá? Vamos lá. Dúvidas? Mais dúvidas? Ninguém. Vou fazer algumas perguntinhas que agora vai ter que ter um pouco de lembrança do ano passado, que vai servir para a próxima atividade. Vai valer como um quiz agora, pode ser? Vamos lá. São coisas que foram estudadas no 6º ano também, que vão ser importantes para agora, próximas aulas, ok? Vamos lá então, hein? 6º ano, será que vocês vão lembrar? Presta atenção, hein? Dedo nervoso aí para digitar. Vamos lá. Que tipo de relevo é o mais rebaixado na Terra? Que tipo de relevo é o mais rebaixado no continente, na parte continental? Depressão. Janaína acertou. Quer dizer, não é a Janaína. É o... Eu esqueci. É o Otávio. É o Otávio, acertou. Depressão, na parte continental, é o relevo mais rebaixado. Ou seja, o próprio conceito dele é esse. Né, que a depressão é uma área mais baixa em relação aos que estão ao seu redor. É uma área mais rebaixada. Foi escavada, foi esculpida pela natureza. Por falar em esculpida pela natureza, vai outra pergunta. Vamos ver. Quais são os 3 tipos de intemperismo que acontecem no planeta? 3 tipos de intemperismo. Vamos ver quem vai ser mais rápido no dedinho aí. 3 tipos de intemperismo. Pera não é. O cérebro está funcionando, ó. Tô vendo sair fumacinha, ele tá até esquentando. Rian. Não, Rian, não é. Isso faz parte. Opa, tem um que escreveu 1, falta mais 2. Pensa na natureza. O intemperismo é a ação da natureza, das coisas que tem na natureza sobre as rochas e o solo. Ó, o Vinícius escreveu 2, falta 1, Vinícius. Alguém pega a colinha dele e vai. A Ana acertou, finalizou. Então o Vinícius e a Ana colocaram. Então, é intemperismo químico, físico e biológico. Lembra? O que é intemperismo químico? A ação principalmente da água, que vai dissolvendo os nutrientes, vai dissolvendo os minerais que tem nas rochas e esculpindo as rochas. O físico, a própria chuva que bate, o vento que bate nas rochas vai esculpindo as rochas. E também as próprias pedrinhas e rochas que vão caindo, batendo nas outras, também vão esculpindo. E a parte biológica, as plantas que têm raízes que vão rachando as rochas e vão entrando no solo, os micro-organismos também atuam também, os fungos, líquens que vão deteriorando as rochas. Então, são intemperismos, tipos de intemperismo que agem para modificação. Agora, uma pergunta mais complexa, essa não é de rapidez, eu quero ver quem consegue tecer uma boa resposta, um comentário importante. Por que o intemperismo é importante para a classificação do relevo da Terra? Ou seja, por que o intemperismo é importante ser conhecido para a gente classificar ou entender o relevo da Terra? Quero ver uma pergunta aí que vai valer um conceito muito bom com o professor, hein? Nós falamos agora do intemperismo. E por que esse intemperismo é importante para conhecimento ou para estudar o relevo? Vantuir. Quem é o Vantuir mesmo? É a Lívia? Deixa eu ver. Ô, professor, Oi. teria como repetir a pergunta? Sim. Por que o intemperismo é importante para a gente estudar o relevo da Terra? Ou seja, por que nós precisamos conhecer sobre o intemperismo para estudar o relevo terrestre?
Carolina falou bem. Vinícius também. Tá dentro do contexto. A Vanturi ali, que eu não lembro quem, acho que é a Lívia, também tá certo. Agora dê um exemplo de relevo e complete com a questão do intemperismo. Tá? Porque o intemperismo molda o terreno? Sim, tem relação. Estudar o que havia no passado na região. Não só o passado, mas o presente também. O intemperismo ajuda a estudar o presente, mais até do que o passado, né? É importante para a formação dos solos e modelador do relevo. Isso, tá certíssimo. Uma coisa que ninguém tinha falado, solos. Mas eu quero saber a relação do intemperismo com o relevo, dando um exemplo aí de um relevo e você falando da ação do intemperismo sobre ele. Vamos ver quem vai conseguir essa. Desculpe. Vamos ver lá. Mais informações sobre o solo como nutrientes, ou o Rian falou, né? Mais informações sobre o solo como nutrientes ou uma remodelada na rocha, tendo possibilidade de encontrar um fóssil mais exposto. Pode até ajudar, mas não é só isso não, Rian. Ana, porque é com o intemperismo que molda o relevo, faz uma montanha virar planalto. Opa, desculpe, saí aqui. E aí, vamos ver ali então no chat quem que está escrevendo certo. Ó. Porque é com o intemperismo que molda o relevo, faz a montanha virar planalto, planície virar depressão e assim por diante. Ah, legal, Ana. Legal tua resposta, deixa eu ver antes ali. Importante para a formação de solos e modelador do relevo, certo? Depressão, o intemperismo molda a rocha e faz um buraco. Sim, legal, Vinícius, correto. O Gilson, depressão e temperismo molda o terreno da região para que essa se forme. Também, tá certo, Gilson. Gente, tô com fome. Fome não. Tá com fome, não consegue pensar? Come alguma coisinha aí, ó. Bom, é isso mesmo, alguns escreveram correto ali, ó. Olha que Só um legal. minutinho que eu tô Oi. terminando. Tá, então vai. Só um minutinho que eu tô terminando de escrever. Então vai, digita aí. Essa aí não é com pressa, não. Não precisa ter pressa, é mais pelo fato de você colocar o que você conhece. A Ana escreveu montanhas. Com a ação do intemperismo, por exemplo, o vento vai batendo na sola da montanha, e fazendo o solo da montanha, fazendo o solo sumir. Assim ela vira um planalto. Tá legal tua resposta, Ana, sobre o planalto. Carolina, planície, as chuvas moldam o terreno. Carolina escreveu bem sucinto ali, bem resumidinho, mas eu acho que ela conseguiu entender, né, Carol? Dá um positivo aí, você entendeu? Nicolas, pois ele determina a quantidade de chuva e a temperatura que atinge a rocha, alterando quimicamente seus minerais. Tá, essa resposta, Nicolas, ela é bem específica. E aí você teria que completar assim, como eu falei, alterando os minerais e deteriorando as rochas, por exemplo, como alguns já escreveram ali, formam-se diferentes formas do relevo, né? Molda-se o relevo. O relevo é moldado por quem? Pelo intemperismo, a erosão que acontece. Erosão é uma questão física, mecânica, digamos assim, de ação da natureza. O que é erosão? É o resultado da ação da natureza. É um buraco, digamos assim, né? Então, para você entender o Brasil, que a gente vai estudar mais afinco, para você entender o Brasil, a pergunta sempre vai assim: o Brasil tem montanhas? Essa é uma pergunta importante. O Brasil tem montanhas? A Ana falou. Deixa eu ver uma resposta da Ana ali. Esses dias eu apontei para um planalto e pedi para minha mãe
Saber se ela sabia tipo de relevo é esse. Ela falou montanha, daí eu falei que não, que ela achou que eu tava brincando. Ah, muito bem, Ana, legal. Aqui em casa, todo mundo fala também. Eu moro do lado da escola, a gente olha assim, olha que bonito que tá a montanha hoje, eu deixo. Só que, por quê? Você não precisa repreender as pessoas, falar assim, não é montanha, é um planalto. É que as pessoas, elas dizem que montanha é uma forma popular de se dizer de uma elevação. Claro que se você for escrever um texto ou fazer uma prova, você tem que colocar planalto. Mas para conversar, as pessoas falam montanha, não tem importância, assim, é uma conversa informal. Mas se você quiser explicar para quem não sabe, é bom. De repente a pessoa não sabia e está aprendendo. Então, quando você vê uma área elevada, ou é montanha, certo? Ou é planalto. Não pode ser planície, não pode ser depressão. Isso é claro. Ninguém vai olhar a montanha, entre aspas, lá, né? E vai falar assim: olha, uma depressão de longe, assim. Quem que vai ver uma. Para ver uma depressão de longe, você tem que estar mais alto. Aí você tem que estar em cima de uma montanha ou de um planalto, certo? Bom, ó, o Rian falou: Pico da Neblina. No Brasil, Pico da Neblina é considerado uma montanha somente se for relacionado à questão de conceito popular, ok? Se alguém falar assim, ó, uma das montanhas mais altas do Brasil é o Pico da Neblina, é a mais alta, tá certo? Tá. Só que se você for falar de um modo técnico, correto não é uma montanha. Muitos falam que Brasil tem montanha mesmo, só que ela já foi deteriorada, certo? O Brasil ele tem montanhas que já foram há muito tempo desgastadas pelo intemperismo, pela erosão e que se tornaram planaltos. Então, quais são os três tipos de relevo do Brasil? Planalto, depressão e planície, ok? Agora, olha que interessante. Quero que alguém aí escreva qual a relação no Brasil mesmo, qual a relação entre os relevos que existem no Brasil? Existe uma relação de dependência, de formação, de consequência um do outro? Vamos ver quem consegue explicar isso aí. Existe uma relação de dependência ou de interação entre os relevos do Brasil? Eu sei que estou fazendo uma pergunta um pouco difícil, mas vocês são inteligentes. Vocês conseguem entender. Quer que repete a pergunta? Tá, vou repetir então. Qual que é a relação entre os tipos de relevo do Brasil? Ou seja, algum tem a ver com o outro? Existe uma interação entre eles? Ou cada um é independente, foi formado independente? Ou existe uma relação entre eles, em termos de formação? Ou alteração também? Stephanie escreveu: não tem montanha no Brasil. Sim, pode afirmar isso que você está certo, não tem. Agora, se alguém te fala assim, mas então por que tem aquela área elevada lá? Aí você fala que é um planalto, certo? Um planalto tem vários tipos de nomes, tem várias classificações, tem serras, tem chapadas, tem colinas, tem escarpas, né? Espigões, tem vários nomes de planaltos. E aí, dessa última pergunta, alguém quer responder? Consegue? Por que existe relações, existe algum tipo de relação entre os relevos do Brasil? Uma depressão, uma planície e um planalto, tem alguma relação de formação um entre o outro? Como é que é? Ó, o Vinícius escreveu ali, deixa eu ler. Uma planície pode virar uma depressão se sofrer intemperismo, igual uma montanha virando um planalto. Tá certo? Era isso que eu queria falar, só que eu não Pode sabia falar. como escrever. Pode falar o que você acha, pode ser no áudio. Tá, porque assim, uma planície, como o Via ele falou, pode virar uma depressão se sofreu um intemperismo. Então, a conexão entre elas é que se todas precisam, eu não sei explicar. Todas precisam
Eu não sei explicar, mas eu acho que o professor já Você entendeu o que quer eu quero dizer que falar. você quer dizer que uma pode ser consequência da outra. Isso. Ah, muito bem. É isso mesmo. Mais alguém está escrevendo aí ou quer falar? Ou perguntar, de repente, se está com dúvida ainda? Pode até falar no áudio. Não? Então, se poucos escreveram, é que poucos entenderam, né? Então, vamos lá para a explicação disso aí. Isso é muito importante para entender a relação entre os relevos que existem no planeta. O Vinícius acertou, falou correto. A Lívia também falou correto o pensamento dela. E assim, eu vou complementar. Exemplo, existe uma existiria facilmente uma planície se não houvesse um planalto? Dificilmente. Por quê? A planície, ela é considerada uma região mais plana justamente porque o, a deposição de sedimentos. Ou seja, foram carregados restos de rocha, de solo das áreas mais altas e foram carregados para as áreas mais baixas. Por exemplo, uma depressão antiga, ela pode ter se transformado numa planície. Por quê? Porque onde era uma área de um grande buraco, as áreas de planalto foram depositando sedimentos e virou uma área plana, entendeu? Então, uma pode estar relacionada com a outra. Agora, uma planície pode virar um planalto ou pode virar uma montanha? Uma área de planície, ela pode virar um planalto ou montanha? Tá travando? Alguém falou ali? Tá ok? Tá travando. Ah, tá. Deu um lag. Ah, ali a Ana falou, eu vou falar de montanhas e planaltos no Brasil. O Brasil estava em cima de uma placa tectônica, durante esse tempo ele formou montanhas, mas hoje em dia ele está no meio de uma placa. As montanhas que existiam foram virando planaltos. Como ele não está mais em uma placa, ele não formou mais montanhas, por isso o Brasil não tem montanhas. Legal, Ana, teu pensamento está correto. Não que ele não está mais em uma placa, cuidado com isso, tá? Ele está na placa, mas como você falou anteriormente, ele está no centro da placa. E o que sofre mais os abalos e modificações do relevo são os que estão nas bordas das placas tectônicas, ok? Mas está legal a tua resposta ali. Como eu tinha falado, aquilo em relação à consequência da formação do relevo é isso. Se você tem uma montanha, ela pode virar um planalto, ela pode ficar mais rebaixada. Esse planalto pode e vai formar uma planície. E a planície pode também se tornar uma depressão se ela começar a ser escavada, por exemplo, por um rio, certo? Temos lá na Amazônia uma planície. E o rio Amazonas que vai escarrando, desculpa, escarrando não, que vai escavando, né? O rio Amazonas que vai escavando aquela planície, ele criou uma depressão. Se você pegar, por exemplo, e secar as nascentes do rio Amazonas, que tem várias nascentes do rio Amazonas, digamos que você destrua a floresta amazônica, vai diminuir drasticamente a umidade, vai parar de chover bastante na Amazônia. Os rios secam. Ali na área do rio Amazonas vai ficar uma grande depressão, uma área depressiva por causa do próprio rio. Então, uma consequência leva a outra, ok? Uma pergunta de clima, já que eu falei. Existe uma relação muito importante sobre vegetação e clima? Fala aí para mim, existe uma relação importante entre vegetação e clima? Sim, sim, sim. Sim, alguém quer falar no áudio agora? Eu quero ouvir a voz de alguém falando a relação importante entre clima e vegetação. Posso Agora falar, professor? pode falar, Vinícius. Ih, o Vinícius ia falar e saiu da reunião. Oi, Vinícius! Meu Deus. Volta, Vinícius! Ele saiu! Ele não quer dinheiro! Oi! Quem quer falar? Depois o Vinícius fala. Vai lá, fala alguém. Professor, eu não sei. Ana quer Eu falar. não sei.
Quem tá falando Mas agora? eu. Lívia? Hã? É É a Lívia? Lívia, isso mesmo. Tá, É. fala depois a Ana. Eu não sei, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que. Ah, não deixa. Ah, não deixa? Por quê? Não tenha medo de falar. Também Agora a quero, também Ana. quero, também quero. Tá, espera aí, Felipe. Então a Ana depois. Ah, o Vinícius voltou? Deixa o Vinícius que ele tava na vez. Pode ser, Ana? É verdade. Vai lá, Vinícius. Porque, tipo, a relação entre a vegetação e o clima, né? Isso. É porque, tipo, se uma árvore da Amazônia querer crescer no clima do deserto, ela vai morrer. Eles necessitam do clima específico para a vegetação. Legal. Isso aí tá Eu só correto. passei vergonha, era isso que eu ia falar. Que Então, um não que, tipo, consegue ficar num clima do outro. ah, tá. Não consegue se adaptar. é que Ok, tudo é tá. influenciado Isso. pelo. Tipo, tudo influenciado pelo clima, assim, porque se fosse frio, porque se fosse quente na Rússia, por exemplo, tipo, aí seria tipo. É... Teria uma Ah, vegetações Uma vegetação diferenciadas. mais alta. isso. Sim. Na verdade, tem vegetações altas na Rússia, só que É, são tem. florestas, Porque Mas são florestas mais de raras. são florestas de coníferas, né, na Rússia. São é, aqueles pinheiros, porque são São adaptados florestas adaptadas. é, ao clima mais então, frio. tipo, tipo, peraí, que qual é a altura média de uma conífera? Altura média, É, olha, eu acredito que seja em torno de 20 metros, de 15 a 20 metros, Sim. né? ah, bom. Pera aí que a Ana estava querendo falar, gente. Ela estava na vez lá. Fala, Ana. É porque algumas plantas necessitam de uma temperatura específica para crescer. Por exemplo, como já tinha falado, uma planta que necessita de bastante umidade não vai conseguir ficar no deserto que não tem muita, tipo, não vai conseguir ficar em um lugar muito seco, coisa assim. Ah, que legal, é isso mesmo. Ó, alguém digitou assim, que pena que a aula está acabando. Eu fico feliz, eu fico até emocionado que vocês estão gostando da aula. Eu tô quase chorando aqui. Mas Então, tá bom, saudade de vocês. tipo, Assim, ó, é deixa que eu eu acho só. também Fala, Felipe. é que eu acho também, eu acho também depende de onde se encontra a planta, tipo, porque, tipo, por exemplo, tipo, porque se ela ficar porque se ela ficar num lugar onde o dia dura menos, assim, tipo, tipo, não recebe muita luz solar, tipo, mesmo se for, mesmo se for, tipo, a temperatura, ou, tipo, temperatura ideal pra ela, assim, tipo, o tempo que tem de luz, ela pode não sobreviver. Você está entrando num assunto bem específico e é bacana isso aí, Felipe. Sabe por quê? Porque assim, existe uma relação entre as zonas de iluminação da Terra, ou chamadas zonas térmicas, com a questão de localização. Por exemplo, lembra que a gente estudou ano passado sobre a latitude? Então, a latitude ela influencia no clima, que é um dos fatores. Se você é mais afastado da linha do Equador, provavelmente a temperatura do clima vai ser mais baixa. E a questão de surgimento de vegetações está relacionada a isso também. Tanto é que você observa isso no Brasil. O Brasil é um país que tem uma latitude muito grande. Ele tem lá da linha do Equador, aproximadamente ali, até depois do Trópico de Capricórnio. Então, o Brasil tem uma área latitudinal muito grande, certo? Então, o que acontece? Se você observar, você vai ver que tem araucárias no sul do Brasil, que são pinheiros, que tem um tipo de fisionomia e que tem um tipo de vegetação muito diferente das plantas da Amazônia, por exemplo. Você vê que bacana, que bonito. Nós vamos estudar mais esse próximo capítulo aí no próximo bimestre, aliás, que é segunda-feira, e eu vou passar coisas importantes na aula, na videoaula, então, né, vai ficar bem bacana. Ô, Gente, professor, uma perguntinha oi, antes de terminar a aula. pode falar. Eu queria saber se o professor vai conseguir responder essa pergunta. Claro, vamos Que tentar. horas são lá em Nova York agora? Que horas são em Nova York agora? Eu posso olhar no mapa ou tem que ser de cabeça? De Bom, cabeça. eu acredito que Nova York esteja aproximadamente a 2 fuso horários de diferença, ou 3. Bom, eu acho que agora deve ser umas 9h46 lá. Não tenho certeza, mas acho que é 9h46. 2 horas a menos, ou 3, talvez.
Você tem horário aí de lá ou não? 11h47, Nova York. 10h47. Ah, então é 1 hora. Muito bem, Nicolas, você me corrigiu. Valeu. Bom, mas É, enfim, desculpa. por isso que é legal ó, na geografia. Eu não sabia de cabeça, mas se eu olhar o fuso horário lá, assim, quantos fuso horários tem em relação ao horário de Brasília? Um a menos, eu já saberia. Entendeu? O professor não sabe tudo, lembra disso. É que o Gente, professor também tem uma dúvida. Não, é pode que não, falar. não, desculpa, é que não, desculpa. Eu tenho uma pergunta pra ti. Bom, Fala. é que não, Nicolas, acho que tu não vai conseguir, acho que tu não vai conseguir responder. Pode falar. Quem sabe Por eu. que homens têm mamilos? Porque eles são mamíferos. Eles são da classe de mamíferos. Isso aí eu vou saber responder sim. É, tá bom. É, né? Bom, pessoal, vou encerrar a gravação. Espero que vocês tenham